Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar sobre processo no INSS, quando vale a pena, como é as fases dos processos, mas nós temos que alertar por um dado muito interessante. O ano passado, se chegou a quantidade de processos chegou a 1.200.000 processos. 900 mil foram causas ganhas em favor do INSS. Isso demonstra que nem sempre aquelas pessoas que ingressam com ação na Justiça Federal, no caso, contra o INSS, terão sucesso ou terão decisões favoráveis. Seria muito mais interessante para todo segurado que um indeferimento, que uma falta de um direito fosse resolvido dentro do INSS, mas o segurado acaba ficando sem alternativas. Por quê? Porque dentro da junta de recursos também, que é onde o segurado pode recorrer no caso de uma negativa de um direito seu, além de demorar também por um período, geralmente mais de 95% desses recursos que vão para essa junta também são negados. Quer dizer, o segurado ele fica completamente sem opções. Agora, existem fases, existem coisas dentro da justiça que é muito importante. Nós já falamos aqui que o juiz, você pode entrar, por exemplo, com um pedido de uma ação alegando ter direito a um benefício e pode acontecer, por exemplo, do juiz no meio do processo, ele modificar essa ação. Como também você pode passar por uma perícia judicial e, no caso, essa perícia judicial não atestar que você está, por exemplo, incapacitado, que você deve ficar temporariamente ou permanentemente fora do mercado de trabalho. Nós sempre alertamos, a causa na justiça, além de ser demorada, ela também não é garantia de ganhos. Como nós acabamos de ver aqui, uma informação importantíssima da Advocacia Geral da União, que é a que recorre e que lida com esses processos contra o INSS. Então, a maioria dos processos aqui, ela dá como perda. 88% a 90% são causas favoráveis ao INSS. Nós vamos sempre destacar que os benefícios que têm maior procura dentro do INSS, como também na Justiça, são os benefícios de incapacidade, no caso, que é o antigo auxílio-doença, e a aposentadoria por invalidez. Esses são benefícios campeões de pedido e também campeões de recusa de decisões desfavoráveis também na Justiça. Por exemplo, existe a possibilidade da conversão do benefício de auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Muitos segurados inscritos aqui no canal já perguntaram com relação a isso. Sim, é possível você entrar com uma ação judicial para converter esse benefício. E fique sabendo que isso não traz, por exemplo, nenhuma repercussão, no caso, no INSS. Você vai continuar recebendo, por exemplo, o auxílio-doença e entrou com esse pedido de conversão na justiça, isso não vai repercutir de forma negativa dentro do INSS ou fazer que o INSS, no caso, suspenda, bloqueie ou cesse o seu benefício, não. Mas você fica, sim, susceptível no caso, por exemplo, de uma convocação de revisão de benefício, que é o que está acontecendo agora. Se você tem alguma dúvida com relação ao pente fino agora de 2022, nós temos vídeo que nós colocamos aí alguns dias atrás aqui no canal, que nós tiramos todas as dúvidas. Por isso é muito importante que você assista esse conteúdo, preste bastante atenção para você ver o que é importante, o que você deve fazer e não fazer quando, por exemplo, estiver na frente de um perito. Parece que não, mas essas dicas são muito importantes e ajudam muito você a ter a concessão do seu benefício. Bem, qual é mais vantajoso? Nem sempre um processo na justiça pode ser vantajoso para você. Nesse caso da conversão da aposentadoria por invalidez, o segurado está recebendo o auxílio-doença, mas ele sabe que a lesão dele ela é susceptível de piora, que vai aumentar com o tempo. E seria necessário, sim, que ele ficasse afastado do mercado de trabalho por não ter mais condições de exercer as suas atividades, nem mesmo nenhum outro tipo de atividade. E muitos que recorreram ao INSS com essas alegações, inclusive com documentações, tiveram esse direito negado. Então não acharam outro recurso senão recorrer à justiça. Mas é sempre vantajoso. Pessoal, tem que se prestar atenção que depois da reforma da Previdência, muitas coisas modificaram dentro do INSS. Algumas coisas que eram vantajosas deixaram de ser. Nesse caso da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, antes da reforma da Previdência, era sim vantajoso. Porque os cálculos da aposentadoria por invalidez eram diferentes do que foi depois da reforma da Previdência. Por exemplo, algumas contribuições
da maneira de cálculo antigo eram descartadas. O INSS ficava somente com as maiores contribuições. Isso tinha um efeito muito grande na base de cálculo e quem aposentava por invalidez continuava recebendo praticamente o mesmo salário que tinha quando estava na ativa. O auxílio-doença sempre foi uma média de 90%, 91%. Hoje o que acontece depois da reforma da Previdência? Mudou-se a maneira de se fazer os cálculos. Hoje não é mais descartado, no caso, os 20% que eram as menores contribuições. E nesses cálculos, o final, a média tirada é de 60%, mais ou menos, a base desses cálculos. Então, o que acontece? Na aposentadoria por invalidez hoje, a pessoa que ganha um salário, vamos dar como exemplo, tá? Não é que ganha, eu vou falar de R$1.000. Se ela aposenta por invalidez nas regras atuais, depois da reforma da Previdência, ela vai receber R$600, coisa que antes da reforma da Previdência, ela receberia praticamente os R$1.000. Então, tem uma diferença muito grande. Aquele segurado que está recebendo o auxílio-doença, ele sim está recebendo uma média de 91% do seu salário. O problema e a diferença é que, por exemplo, o auxílio-doença, ele é chamado a cada 6 meses, por exemplo, para passar por pente fino, por revisão. A aposentadoria por invalidez, ela leva um período maior. No caso, para ser chamado, para ser convocado para um pente fino. Essa conversão, ela é possível sim. É claro que tudo isso tem que ser documentado, atestado através de laudos, através de exame, histórico cirúrgico, remédios, o tempo também, tá? E esse laudo, ele tem que constar que essa lesão, ela tem agravamento. E de que maneira você vai fazer isso? Através de perícias. Dentro do próprio INSS, você pode passar, por exemplo, a receber o benefício de auxílio-doença por uma lesão que parece ser temporária. Com o tempo, pode acontecendo, como nós falamos, um agravamento dessa lesão. O próprio perito do INSS pode identificar isso e pedir a sua aposentadoria por invalidez. Mas isso é muito difícil de acontecer. Geralmente, esse direito vai ser conquistado na justiça desde que ele esteja muito bem fundamentado. Isso quer dizer o quê? Que tenha realmente demonstrado, que você consiga demonstrar, no caso, por exemplo, de uma perícia judicial, que a sua lesão, você recebe, por exemplo, o auxílio-doença por uma lesão temporária, mas a sua lesão, ela é uma lesão incapacitante total e permanente para a sua função ou para qualquer outra função. Isso é muito difícil de se comprovar. Geralmente, pessoal, todos os pedidos que são barrados e indeferidos, por exemplo, no INSS e na Justiça, são pareceres dados, diagnósticos dados por esses peritos. É claro que é muito melhor, na minha opinião, você, por exemplo, passar por uma perícia judicial do que passar por um perito do INSS. Não estamos generalizando, mas a maioria dos peritos do INSS, por terem estabilidade no emprego, funcionalismo público, tem todos os benefícios, acabam se colocando numa posição acima dos segurados, sendo que ao contrário, o que eles recebem, por exemplo, desde o salário aos benefícios, quem paga são esses segurados que os procuram, exigindo os seus direitos. É que não dá para se falar isso, pessoal. Onde a ignorância fala, o inteligente ele fica de boca calada, porque muitas vezes não vale a pena. Se você entrar dentro de uma sala e discutir com um perito, ele não vai mudar a posição dele porque você está discutindo. Então, se você teve o seu benefício, por exemplo, indeferido, a sua perícia foi com resultado de indeferimento, procure seus direitos, recorra, peça uma nova perícia, recorra à junta, siga os caminhos da lei para tentar conquistar esses seus direitos. Teve todos os recursos negados no INSS, corre atrás da justiça. Nesse caso da conversão do benefício da aposentadoria por invalidez, você que está de auxílio-doença e deseja receber, é o que nós estamos falando, precisa ver se vai ser vantajoso para você. O auxílio-doença, você também pode ser, por exemplo, encaminhado para uma reabilitação profissional e você ser aposentado na reabilitação profissional sem precisar entrar na justiça, que no prazo para você receber um processo e o tempo que demora um processo na justiça é de 18 a 24 meses, e é o que nós falamos. Pode durar até um pouco mais, dependendo. Se faltar alguma informação, o juiz pode, por exemplo, você passou por uma perícia judicial, mas ele pode pedir outra perícia judicial. Isso está dentro da lei, porque ele não achou que tinha elementos suficientes na primeira perícia, ele exige uma segunda perícia. Existem vários acontecimentos, por exemplo, no final do processo a decisão é favorável a você, o INSS recorre, você
fica mais 3 anos aguardando. Para você que não está recebendo nenhum tipo de renda, isso é uma informação terrível e é um período terrível. Por quê? Porque você não pode trabalhar. A partir do momento que você está alegando que você é incapacitado total e permanente para sua função ou para qualquer outra, qualquer tipo de trabalho que tenha remuneração, você está contestando aquilo que você falou. Então, nesse caso, o INSS ou a Justiça sabendo disso, você na hora perde totalmente os seus direitos. Então, seria mais fácil, por exemplo, no auxílio doença, você não tem a perda, você continua recebendo praticamente 90%, 91% do que você recebia se estivesse trabalhando na sua empresa. Você pode ser encaminhado para uma reabilitação profissional e ser aposentado dentro da reabilitação profissional. É claro, depois das tentativas, depois, por exemplo, que colocarem você para fazer um curso, você vai passar por uma junta médica, vai ter um acompanhamento, por exemplo, de assistente social. E se nesse caso for constatado que você não tem mais condições, vão levar em consideração o ambiente onde você mora, o seu ambiente familiar, sua idade, seu grau de escolaridade, e ainda com uma lesão insusceptível de recuperação e susceptível, quer dizer, que pode ter agravamento com o tempo, você pode sair da reabilitação profissional aposentado por invalidez sem deixar de receber, porque você não pode deixar de receber o seu benefício por estar na reabilitação profissional, mesmo que ela dure 2, 3 anos, o INSS tem que continuar pagando para você o seu benefício. Quer dizer, é uma forma de garantir ainda a sua renda e poder sair mais rapidamente do que de um processo na justiça aposentado por invalidez. Agora, isso é uma decisão muito importante e cada caso é um caso. Como nós estamos falando, as lesões, as sequelas, os acidentes são diferentes. Existem casos que na primeira perícia, por exemplo, no INSS, que segurados que iam pedir auxílio doença, quando chegaram na frente do perito, por desconhecimento, estavam fazendo pedido de auxílio doença, quando o perito olhou a situação, aposentou por invalidez. Agora, isso tem que ser um caso muito grave, principalmente no pente fino, porque o pente fino ele vem para cortar alguns benefícios, né? O INSS fala que é para combater fraude, mas muitas vezes nós vemos injustiça acontecendo na maioria das vezes e não resta outra opção para esses segurados que foram injustiçados e recorrer à justiça. Infelizmente é assim que funciona, pessoal. Bem, e você que entrou na justiça? Se você tiver uma decisão favorável a você, uma das grandes dúvidas que segurados também têm, que vivem falando aqui nos comentários, perguntando aqui no canal, é quanto tempo o INSS tem para fazer a implantação do benefício. Pessoal, quem ganhou um processo na justiça tem 45 dias para o INSS fazer a implantação do benefício e o primeiro pagamento. A justiça dá um prazo de prorrogação para o INSS. Claro que vai ter que ter uma justificativa muito plausível para explicar o porquê não está em condições de implantar o benefício dentro desse prazo. Mas caso esse prazo não seja respeitado, demore, ultrapasse aí muito mais tempo, você pode procurar um advogado e entrar com um mandado de segurança exigindo que o INSS cumpra o prazo. O mandado de segurança nós sempre falamos, ele não serve para o juiz, no caso, decidir se você tem direito ou não ao benefício. O mandado de segurança, nesse caso, ele vai servir para exigir imediatamente, quando você entra com o mandato, que o INSS cumpra esse prazo da implantação do benefício e comece a fazer os seus pagamentos devidos. Então, meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, essa é a maneira que nós passamos as informações aqui no canal, sem enrolação, numa linguagem fácil. Espero que você tenha gostado, que você aproveite todos os conteúdos do canal aqui, porque são conteúdos que já ajudaram muita gente, atualizados, e eu tenho certeza que você também vai solucionar aí o seu problema com todo o conhecimento, informações e dicas que nós damos aqui no canal. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado por estarem sempre interagindo, ajudando o canal a se expandir e levar uma mensagem de ajuda realmente para diversas pessoas seguradas do INSS que não têm muitas informações e acabam ainda sendo prejudicados. E é para isso que nós fazemos aqui esse trabalho. Que Deus abençoe a sua casa, final de semana chegando, muita paz, muita saúde e harmonia. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.